visitar em vários lugares do Brasil. E esse ano eu viajei já para alguns lugares, eu vou viajar para outros. Então é muito maneiro, assim, ter o contato com vocês, que eu acho não, tenho certeza, até como professor, eu vejo que eu aprendo muito mais com meus alunos do que o contrário, que eles aprendem comigo. Pela internet mesmo, o contato que eu tenho com a galera me ajuda, assim, muito, né? Me ajudou muito todas as críticas que vocês fizeram. Acho que a maioria da galera que está aqui acompanha meu trabalho tem um tempo já. Então é basicamente isso, né? Então eu agradeço a presença de vocês e dizer que a gente tem pouca oportunidade, assim, geralmente uma vez por ano, assim, ter um evento desse. Então a ideia é fazer um bate-papo mesmo, não ficar falando aqui um monte de besteira, mas vocês fazerem, nem só perguntas, mas comentários, qualquer coisa, seja pelo livro, seja do Nerdcast, qualquer coisa que vocês querem falar, vocês estão RPG, fiquem à vontade para colocar a opinião de vocês aí. O primeiro a falar sempre fica com vergonha e depois vai embora, é a opinião que a gente tem, né? Vamos fazer a primeira perguntinha aqui, ó. Quem quiser fazer pergunta, levanta o braço, já vi que tem lá. Isso, 1, 2, depois vai aqui, tá? Vou seguir pela ordem aqui. Você esperava, Eduardo, fazer tanto sucesso assim com o teu livro? Então, eu acho assim que o que é legal, na verdade, o sucesso que eu falo, eu tenho falado isso, o pessoal faz essa pergunta direto, é boa a pergunta, né? Porque, assim, o bacana disso é que, assim, o sucesso, acho que a gente não tem que nunca focar no sucesso. Assim, o sucesso tem que ser sempre uma consequência de um trabalho. O teu objetivo nunca pode ser o sucesso, dinheiro. Estou falando só de livro, não. Sei lá, você quer abrir você gosta de carros e quer abrir uma concessionária. Esse é um bizarro. Mas aí, você adora o carro e tal. Pô, você tem que se concentrar naquilo, né? Se concentrar em fazer o teu negócio crescer e tal. Você abre a tua concessionária só para ter o lucro, odeio fazer aquilo, abre só para ter o lucro, aquilo nunca vai dar certo. Então é basicamente isso, né? Eu acho que o importante, assim, o sucesso é importante, não só pela satisfação pessoal, mas para poder até ter a missão de abrir o caminho, como o Bianco já fez, né? Para outros escritores nacionais de fantasia, tudo, que é muito bom. Mas, assim, eu acho que isso não é mais importante, assim. O mais importante é você focar na tua obra. É o que eu sempre penso. Beleza, vamos lá, já tem algumas perguntas aqui. Quem for chegando vai passando as informações para eles, eu vou rodar o microfone. Diga lá, o teu nome é a questão. Boa noite, meu nome é Ana. Muito pelo contrário, não sou nada tímida. Adoro essas coisas que a Livraria Curitiba faz, sempre tem. Sensacional. E assim, eu comprei o teu livro na Bienal, eu estava lá. Qual Bienal? Bienal do Livro. Do Rio e de São Paulo. Eu estava lá, fiquei lá muitos dias, foi sensacional, corri atrás de todo mundo, mas não consegui pegar o teu autógrafo, por isso que eu vim aqui hoje. Ainda não li o livro, né? Trouxe aproximadamente 60, 70 livros de lá, sensacional. E assim, o que eu posso esperar do teu livro? Porque eu gosto muito de ler fantasia, gostei muito do que eu li na contracapa, né? Na orelhinha do livro. Mas o que eu posso esperar do teu livro? Me fala mais ou menos. Você está falando de qual dos dois? Batalha. Tá, então, tanto a Batalha quanto os Filhos do Éden, né? O que você pode esperar de conteúdo do livro é o seguinte: eu sempre gostei, assim, de história de aventura. Uma coisa que eu falo para os meus alunos lá no Rio, né, do meu curso, que assim, é legal você fazer uma história de aventura, de ficção, de fantasia, o que seja, mas se essa história for só isso, né, ela vai ser o que a gente chama tipo de sessão aventura, sessão da tarde, né? Que é aquela coisa que não é ruim, mas é bem superficial, só aquilo e acabou, entendeu? O que eu tenho que fazer nos meus livros, né, o primeiro contato que eu tive com uma obra que me emocionou foi Star Wars, quando eu tinha 4 anos de idade. E o que eu tento fazer nos meus livros realmente, é uma história de aventura, uma história de fantasia, é uma história assim descompromissada, que você vai ver ação, explosões, e tiros, e batalhas, tudo. Mas não é só isso, tem um conteúdo filosófico, tem um conteúdo até mitológico, histórico. Então isso acho que é importante, ter várias camadas da história. Então acho que isso vale também para alguém que de repente tem o sonho de... Eu já escrevo, eu tenho o sonho de escrever. Alguém tem vontade de escrever um livro, ou um roteiro, alguma coisa? Alguém tem? Ninguém tem essa vontade? Mesmo que seja roteiro de quadrinhos ou coisa assim. Então uma coisa que eu falo até para os meus alunos é isso, né? Assim, legal fazer uma história, mas sempre tem que ter uma camada maior, né? Assim, uma camada que seja uma camada mais profunda, mas não aquela coisa piegas, entendeu? E foi o que eu aprendi, por exemplo, vendo Star Wars, né? Que assim,
até minha experiência, né, foi que eu sempre gostei de mitologia, de religião, essas coisas, né. Eu estava numa escola católica, onde a minha professora católica chamava Externato de São Patrício. Nem existe mais. Onde a minha professora falava as histórias lá de Jesus Cristo e tal, só que eu não conseguia entender, porque era uma realidade muito distante. E quando eu vi Star Wars, eu vi que aquela mesma história estava ali, só que no meio de lutas, explosões e naves espaciais, aquela coisa que todo mundo fala e que a galera brinca no Nerdcast, que é a jornada do herói, né? Que o pessoal já fala, já virou até folclórico, mas são coisas que são etapas metafóricas da nossa própria vida. E ali você se identifica com aquilo, né? Porque é o que você passa todo dia. Quando você vai para o trabalho, você encontra lá os vilões, você encontra seus aliados, você encontra seus inimigos. Então, todas essas grandes histórias, elas são metafóricas da nossa própria vida. Então, é isso que eu tento fazer nos meus livros. Tem uma camada de aventura? Tem, mas para as pessoas entenderem. Usa muita referência da cultura pop, né? Então, assim, isso para dar uma pele, assim, uma ambientação que seja inteligível, sei lá, da gente, entendeu? Para nossa, assim como eu consegui entender o Star Wars, porque eu não consegui entender antes das histórias bíblicas, depois que eu fui entendendo, né, mais tarde, que eu sempre gostei. Então, mais ou menos isso. Então, que você, assim, eu não vou dizer o que você pode esperar, assim, porque cada um, você pode gostar do livro ou não, e todo mundo tem o direito sagrado de gostar de uma coisa ou não. Então, acho que a gente não tem que, isso eu falo muito, né, sabe? Você não tem que gostar porque os outros estão gostando, ou desgostar porque os outros... Você tem, por isso que às vezes eu fico no Twitter brincando, que às vezes eu falo que tem uns filmes que eu vi que todo mundo odiou, né? Por exemplo, Wolverine, né? Todo mundo odiou e eu gostei. E por que eu bato na tecla e digo que eu gosto? Porque como eu gostei, assim, eu acho importante a gente colocar a nossa opinião. Assim, tipo, eu acho importante você ter a sua opinião e pronto, você não tem que ir por causa dos outros. Então, basicamente isso. Então, acho que o que você, assim, o que eu tento, não que você pode esperar, mas o que eu tento fazer é uma história de aventura, uma história de ficção, uma história de fantasia, mas ter essa camada mais profunda, assim. Não aquela profundeza, piegas, mas tentar passar alguma coisa a mais. Vamos lá, pergunta aqui na frente. Quem quiser fazer pergunta, é isso. Já vi 1, 2, 3, 4, 5. Já vou dando para vocês o microfone. Diga teu nome e a questão. Meu nome é Carlos. Eduardo, eu sou nerd, grande fã de RPG. E assim, eu vi muita influência de outros de RPGs no universo de batalha, no universo dos Filhos do Éden. Além desse universo de RPG, qual outras influências da literatura nerd, além da própria cultura pop, além da cultura cristã, que te influenciaram na construção do universo, de toda a mitologia, dos conceitos espirituais presentes na batalha? Além da RPG, tem muito, né? Que vocês já devem ter visto. Alguém não joga RPG, hein? É mais fácil. As mulheres, aí os namorados vão apresentar o RPG, né? Sempre assim. Então eu sempre falo que eu falei em algum Nerdcast, sei lá, eu falei, deixa eu só tirar isso aqui daqui, senão vai quebrar. Vamos aqui, se cair aqui, aí fica... eu sempre falo que eu dou a seguinte dica para quem é RPGista e quer escrever: escreva todo dia um pouquinho e jogue RPG no fim de semana, porque é um laboratório para suas histórias, eu sempre falo isso. É uma parada que te ajuda a ter visão de conflito, te ajuda muito a criar personagens, dar vida aos personagens. Então eu acho uma parada muito... Sem falar que é um hábito salutar, assim, um hábito que não faz mal a ninguém, né? Até afasta, assim, na minha época afastou vários amigos meus de coisas ruins e tal, né? De drogas, por exemplo, o cara ficava jogando e não se preocupava com isso, tinha a cabeça em outro lugar, né? Antes nerd do que outra coisa, né? Então eu acho um hábito maneiro. Além da cultura pop, aí, cara, tem muita coisa, assim, é tão difícil, porque tem tanta coisa mesmo, assim, né? Acho que, com certeza, as minhas obras, a obra de qualquer autor, ela é a colagem daquelas coisas que ele mais gosta. Então você tem ali, como eu bem falei para ela, Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, que foi uma influência muito grande, assim, nos meus livros, né? Não aquela coisa por ser do espaço, tudo, mas estou dizendo, tipo, as metáforas todas no Star Wars, se eu olhar bem, você consegue identificar.
Outro filme que também foi muito importante foi o Matrix, que eu acho que, não os dois últimos, mas o primeiro. Aliás, os dois últimos foram uma influência para que eu não fazer, né? Inclusive, foi até uma influência positiva no sentido do que eu falei, quando eu fui fazer o Filhos do Éden, eu falei, já vi o que fizeram com o Matrix, né? Encerraram lá a jornada do cara e depois cagaram tudo, como você falou, né? Então e aí no caso, quando eu não fiz a Batalha do Apocalipse Extended, tem 2, tem 3, eu fiz, mas o primeiro Matrix foi muito importante também, achei, assim, aquele eu fiz uma monografia sobre, assim, sem palavras, achei o filme irado. Os quadrinhos da Vertigo também, uma influência pop forte também, os quadrinhos alguém conhece? Da Vertigo, Sandman, Preacher, Hellblazer, livros da magia, né? Tem muita coisa maneira, tudo. Mas, cara, tem tanta coisa assim, de cultura pop pra eu te falar que eu fico até perdido, né? Então, eu acho que até no meu blog tem no menu da esquerda lá, tem assim, referências. Eu falo algumas coisas, tudo. Sim, falo do próprio Anjos Rebeldes, que foi importantíssimo pro filme também. Então tem muita coisa, cara, muita coisa mesmo, assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, assim. Não? Não, respondeu. Vamos lá, pergunta aqui, eu vou rodar lá atrás daí. Diga aqui, eu vou depois um para cada lado.